sétimo episódio da terceira temporada de Invencível finalmente apresentou o que muitos esperavam há bastante tempo, a chegada das versões alternativas do Mark e o início da Guerra Invencível. Nas páginas dos quadrinhos, esse foi um evento gigantesco que apresentou inúmeras participações especiais de outros personagens da Image Comics, que, como sabemos, não deram as caras no episódio, ou apareceram bem pouco por causa de direitos autorais. Não tire o chapéu para direitos autorais. Esse evento foi tão gigantesco que não se limitou apenas aos quadrinhos de Invencível. Apesar de algumas pessoas não saberem, outras lutas foram aprofundadas até mesmo nas HQs próprias de outros personagens da editora. Fala pessoal, tudo tranquilo? Quem fala é o Cess. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Nele, vou falar um pouco sobre alguns heróis que participaram da Guerra Invencível nos quadrinhos, mas que acabaram não tendo esse destaque na animação. Vou explicar um pouco sobre suas histórias e quais suas participações e feitos ao longo da guerra. Então, se você já é da casa, deixa aquele like para dar aquela moral e também não esquece de dar hype aí embaixo para esse vídeo chegar em mais pessoas. Se você é novo aqui, vem comigo até o final do vídeo. Se gostar, se inscreve aí e seja bem-vindo. Recado dado, bora pro que interessa. Sendo uma das propriedades intelectuais mais notórias da Image Comics, essa com certeza é a participação especial mais famosa a se juntar à Guerra Invencível nos quadrinhos. Spawn conta a história de Albert Simons, um agente que trabalha para a CIA como um assassino. Ele é altamente treinado e habilidoso, já que é um ex-militar. Depois que ele percebe que pouco a pouco seu chefe estava se corrompendo com o tempo, ele acaba sendo morto em uma emboscada feita pelo próprio superior e acaba indo diretamente para o inferno. Querendo reencontrar sua esposa novamente, ele acaba fazendo um pacto e vendendo a alma para que pudesse voltar à Terra para a vila e também se vingar dos responsáveis pela sua morte. Ele acaba ganhando poderes incríveis para cumprir sua vingança e eventualmente se volta contra os demônios e também passa a caçá-los. Spawn é tão popular que rendeu uma animação de 3 temporadas e até um filme live action. Ok, o filme não é lá essas coisas, então pode deixar de lado, mas a animação vale muito a pena. Em sua aparição na Guerra Invencível, ele é visto lutando contra o Mark sem bigode que vestia trajes viltrumitas. Essa versão alternativa diz ter conhecido Spawn antes dele morrer em sua dimensão. Provavelmente ele era outra pessoa lá. No caso, o segundo detentor desse título, o personagem James Downing. No período de lançamento da Guerra Invencível nos quadrinhos, Simons tinha se aposentado e seu manto tinha passado para James. Talvez esse seja o motivo dessa citação. A presença de Spawn é bem breve na Guerra Invencível e pode ser desanimadora para alguns. Mas sabendo quão incrivelmente poderoso ele é, isso até que explica ele aparecer apenas uma vez. Afinal, a presença de Spawn em toda a guerra teria mudado drasticamente a dinâmica dos conflitos e no final das contas, ela seria mais breve do que já foi. Ela é uma das personagens mais icônicas da Image Comics. Sua popularidade é imensa, que chegou a ganhar uma série em live action com 2 temporadas. Além disso, também ganhou um anime e um mangá. Como era de se esperar, assim como Spawn, ela também dá as caras na Guerra Invencível e faz uma breve participação. Em sua HQ, acompanhamos a história de Sarah Pezzini, uma detetive de homicídios da polícia de Nova York que acaba encontrando um artefato sobrenatural e senciente que lhe concede poderes místicos, podendo se transformar em uma manopla, espada ou até mesmo uma armadura. Sarah luta para poder aprimorar os poderes da Witchblade e afastá-la daqueles que têm interesses malignos no artefato. Ela acaba lutando contra o Mark Alternativo 10 no segundo dia da Guerra Invencível e quase é derrotada, mas em uma reviravolta na batalha, ela acaba conseguindo vencê-lo. Depois de todos os esforços feitos para derrotar o vilão, ela fica inconsciente e fora de ação. Ele é um dos super-heróis criados por Robert Kirkman, que originalmente foi idealizado para ter sua HQ própria. Seu visual e história parecem fazer homenagens a outros heróis, como por exemplo o Homem de Ferro, Besouro Azul e Lanterna Verde. Em resumo, sua história é que um estudante do ensino médio chamado Zack Thompson encontra Kelda, um alienígena da raça Geldariana, que são seres incrivelmente inteligentes, mas que em contrapartida são fisicamente bem fracos. Para compensar sua baixa capacidade física, eles inventam a Tech Jacket, um colete que é equipado em todo Geldariano ao nascer.
A nave de Kelda acaba caindo na Terra e Zack presencia tudo, então ele tenta ajudá-lo. Vendo o humano tentando ajudá-lo, ele percebe que sua nave espacial acidentada vai se autodestruir e matar os dois. Sendo incapaz de avisar Zack para que ele saia dali e se salve, o alienígena ordena que sua Tech Jacket se separe dele e se ligue a Zack, salvando sua vida. A vida do jovem é salva, mas agora a Tech Jacket não pode ser removida de Zack, e isso acaba dando a ele acesso a uma das armas mais poderosas do universo. Na Guerra Invencível nos quadrinhos, Zack acaba lutando contra o Mark Alternativo 15 no espaço, deixando o vilão surpreso com seus poderes, já que, ironicamente, em sua dimensão não existia o herói Tech Jacket. Ele não conhece as habilidades de Tech Jacket, sendo assim, é facilmente derrotado por ele no espaço. Ainda nos quadrinhos do próprio Tech Jacket, a luta dele contra os Marks alternativos é mais explorada. Lá vemos que ele luta não só apenas com um, mas com dois invencíveis malignos ao mesmo tempo. Inicialmente, Zack inicia a luta ao redor da órbita da Terra com um deles, e se saía muito bem. No entanto, outra variante acaba aparecendo e Tech Jacket é forçado a recuar para a Terra. Essa segunda versão alternativa diz que já encontrou um Geldariano, espécie que criou a armadura do herói. Então, ele diz reconhecê-la e saber como funciona. Mas o outro fica bem confuso por nunca ter ouvido falar de tudo aquilo. Durante a luta contra os dois Marks alternativos, Tech Jacket percebe que não é forte nem rápido o suficiente para conter dois Viltrumitas ao mesmo tempo, então ele recorre a um trunfo desesperado. Ele sobrecarrega sua armadura ao máximo, fazendo ela desencadear uma explosão massiva. Essa explosão é capaz de incinerar os dois invencíveis alternativos completamente, mas no processo ele acaba se ferindo gravemente. Para sua sorte, felizmente os Geldarianos chegam a tempo de resgatá-lo. Apesar de bastante ferido, o herói sobrevive. Ele também é um dos personagens mais famosos da Image Comics desde os primórdios, tendo ganhado uma animação na mesma época de outros grandes títulos da editora. Sua história acompanha Savage Dragon, um humanoide de pele verde que possui barbatana na cabeça. Tem habilidades como super força, invulnerabilidade e um fator de cura avançado. Uma coisa interessante dos seus quadrinhos é que o personagem sofre de amnésia e sua memória mais antiga remonta dele despertando em um campo em chamas em Chicago. Sendo assim, a princípio nem mesmo nós sabemos sua origem e o porquê dele ter essa aparência. Depois de acordar, Savage Dragon se torna um oficial de polícia e ajuda a combater todo tipo de monstro que tenta causar o caos em sua cidade. O Invencível e o Savage Dragon já fizeram aparições nos quadrinhos um do outro antes mesmo do arco da Guerra Invencível, então era normal a aparição dele aqui. Ele aparece na Guerra Invencível lutando ao lado dos seus aliados Angelica Murphy e Mighty Man contra o Mark Alternativo 2. Por conhecer o Mark de longa data, ele ainda comenta que o Invencível que eles estão enfrentando não é o mesmo Invencível do qual ele já conhece. Savage Dragon acaba vencendo o vilão junto dos seus aliados e posteriormente aparece dando uma entrevista sobre todo o ocorrido. Ele ainda defende a reputação de Mark e explica na reportagem que aquele não era o Invencível que conhecemos e se tratava de uma versão maligna dele, e que inclusive o Invencível original estava ajudando a combater todos eles ao lado dos outros super-heróis. Ele pede para que as equipes de reportagem vejam as filmagens cuidadosamente e contem a verdade para a população. Esse é mais um personagem criado por Kirkman. Wolfman é um dos personagens que também tem bastante destaque ao longo da série de Invencível. Pouco antes dos eventos da Guerra Invencível, ele teve um crossover de algumas edições com o herói. Em sua história de origem, ele é Gary Hampton, um CEO que acaba ficando rico ao fechar contrato com uma banda que acaba fazendo muito sucesso. Enquanto ele fazia uma viagem de férias para tentar reatar seus laços com sua família, ele acaba sendo atacado por um lobisomem. A partir desse ataque, sua história gira em Gary tentando controlar seus instintos animais que o atormentam por causa da sua maldição, enquanto tenta usar seus novos poderes para fazer o bem sob o codinome de Wolfman. Quando a invasão começa e um dos invencíveis malignos destrói a prisão, Wolfman acaba escapando de lá e posteriormente ele acaba ajudando nos combates e no pós-guerra. Seu quadrinho conta a história de Duncan Rosenblatt, um adolescente meio humano e meio dragão. Ele é filho de Belloc, um dragão imenso e extremamente poderoso que é rei dos monstros. Eventualmente nos quadrinhos, ele acaba fazendo amizade com outros heróis do universo da Image Comics, como o próprio Invencível, e passa a aparecer em crossovers com eles até mesmo antes da Guerra Invencível, como por exemplo a HQ O Pacto. O personagem ainda ganhou um filme em animação no Cartoon Network por causa da sua popularidade na época.
Ele acaba aparecendo na guerra na mesma página que Spawn. Vemos ele lutando contra o Mark Sinistro, que vem de uma dimensão onde a maioria dos personagens são malvados. Esse Mark provoca Duncan, dizendo que em seu universo ele é absolutamente poderoso e se tornou o rei dos monstros, enquanto nessa ele não passa de um herói fraco. Assim como outros personagens, sua participação é bem breve e aparece em poucos quadros. Esse é mais um dos heróis criados por Kirkman, que assim como Tech Jacket, faz uma breve aparição no episódio da animação. Em sua história, Brit nasceu em algum momento antes da Primeira Guerra Mundial. Ele é um herói com habilidade de invulnerabilidade que em algum momento acaba se aliando a Cecil e Donald. Sendo assim, eles são conhecidos de longa data. Brit acaba fazendo algumas aparições ocasionais nos quadrinhos de Invencível antes da guerra também, e durante esse evento, ele resgata Cecil e Donald do Pentágono e acaba ajudando eles a matar o Mark Alternativo 13, que havia invadido o local. Ao final dos eventos da guerra, ele passa a ser parte essencial na história de Invencível e ajuda as equipes nos quadrinhos. Vou falar desses dois juntos, já que aparecem basicamente na mesma batalha. O primeiro Shadowhawk é Paul Johnstone, um ex-promotor de justiça que ao enfrentar o crime organizado nos tribunais, foi atacado para servir de exemplo. Nesse ataque arquitetado pelos mafiosos, ele é agredido e ao final, ainda infectado com HIV através de uma seringa com sangue infectado. Ele acaba sofrendo com difamações e sendo preso. Depois que ele consegue sua liberdade novamente, Paul decide combater seus malfeitores e cria uma armadura de exoesqueleto muito poderosa. Ele a usava para combater a máfia, mas com sua morte, esse manto foi passado para diversos outros personagens, como é o caso de Ed Collins, o Shadowhawk que vemos na Guerra Invencível. Já Madman é personagem principal em uma HQ que mistura humor e ficção científica. Sua história é centrada em Frankenstein, um homem que é ressuscitado após sofrer um acidente fatal. Depois de voltar à vida, ele acaba ganhando habilidades sobre-humanas, mas nesse processo, perde a maioria das suas memórias. Os dois heróis são vistos juntos, lutando contra o Mark Alternativo 7, que se gaba de ter matado o Omni-Man em sua dimensão. Mas isso parece não ser o suficiente, já que ele acaba sendo derrotado pelos dois heróis e ainda estrangulado pelo Yo-Yo de Madman. Apesar de Pete ser um herói menor que recebeu apenas 20 edições de quadrinhos, ele também dá as caras na Guerra Invencível. Assim como outros já citados, sua participação é breve, mas ele cumpre seu trabalho. Pete é um híbrido de humano e alienígena da raça conhecida como Creed. Ele é geneticamente modificado para servir como uma máquina de matar para eles. Ele é absurdamente poderoso e logo assim que a invasão começa, ele mata o Mark Alternativo 18 no ar, cravando suas garras na cabeça e olhos do vilão, mutilando seu crânio por completo. Na queda, devido à altura, ele acaba se ferindo gravemente, ficando inconsciente e fora de combate. Esse é outro título bem famoso da Image Comics. Ele chegou a receber 2 jogos e teve um filme em produção, mas que acabou sendo engavetado com o tempo. Seu quadrinho conta a história de Jack Estacado, o portador do poder conhecido como The Darkness. Esse é um poder antigo e eterno que vem bem antes da história humana e é passada por uma linhagem familiar de pai para filho, sempre deixando seu usuário anterior e tirando sua vida quando seu primeiro filho nasce. Esse poder se manifesta pela primeira vez sempre que o novo portador completa 21 anos. Ele é outro que também faz uma aparição bem rápida. Ele é visto enfrentando o Mark Alternativo 3 no segundo dia da guerra, mas o combate não tem um desfecho final, e o vilão ainda volta a aparecer no terceiro dia. Agora, tirando o foco de herói solo, quero falar um pouco sobre grupos que fazem uma pontinha na guerra também. No segundo dia da invasão, temos algumas participações de outras equipes de heróis menores da Image Comics, quando Cecil mobiliza todos os heróis da Terra disponíveis. Nesse momento, algumas equipes atendem o chamado, então acho que vale a pena a menção honrosa. A Youngblood é uma equipe de super-heróis supervisionadas pelo governo. Eles são liderados pelo ex-agente do FBI e atual super-herói que usa o codinome de Shaft. Eles aparecem mais no pós-combate, ajudando a reparar toda a destruição causada pelos Marks Alternativos. Enquanto ajudavam os sobreviventes, Powerplex também colabora, mas quando ele vê o Invencível, fica fora de controle e o ataca. Então Bedrock, um herói feito de rocha e um dos membros da Youngblood, intervém no conflito e deixa o vilão fora de ação facilmente, já que, sendo feito de pedra, ele é imune aos poderes elétricos de Powerplex. Isso, ciência?
Eles são uma espécie de mutantes cibernéticos modificados e aprimorados. Sua história mostra essa equipe de indivíduos que acabam sendo sequestrados e submetidos a experimentos. Esses experimentos acabam dando a eles habilidades cibernéticas extraordinárias, mas, em contrapartida, também são controlados por chips implantados nele pela empresa que os sequestrou. Eventualmente, conseguem se libertar desse controle e o grupo se une para proteger a humanidade contra esses perigos que os transformaram. Durante a Guerra Invencível, eles acabam enfrentando o Mark Alternativo 6, que os reconhece, já que em sua dimensão já havia lutado contra eles antes da equipe se desfazer. A luta entre eles acaba não tendo um desfecho final, e então esse Mark volta a aparecer em outros dias da guerra. Outra equipe de super-heróis a fazer uma participação é a Dynamo 5. Eles são uma equipe de adolescentes superpoderosos que descobrem ser filhos do Capitão Dynamo, um super-herói muito poderoso, mas que foi assassinado. Sem que fosse de conhecimento público, ele acabou tendo esses filhos e cada um acabou herdando frações dos seus poderes. Depois de descobrirem isso, eles se unem e formam a equipe. Eles aparecem apenas quando Cecil convoca várias equipes. Depois disso, acabam não aparecendo efetivamente nas batalhas, mas em um flashback é dito que lutaram contra o Mark Sinistro. Bom, essas são algumas das participações na Guerra Invencível que eu achei interessante mostrar um pouco mais e dar um resumo desses heróis. Me conta aí qual deles achou mais interessante ou até que gostaria de ver mais. Se você acompanhou até aqui e quer dar aquela moral, deixa um like, um comentário e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos caso tenha gostado. Nos encontramos de novo no próximo vídeo, até mais tarde e fui!